fica. E por falar nessa história de quem sai e quem fica, você vai ficar sabendo hoje também mais 4 grandes nomes dispensados do elenco da Rede Globo de televisão. Essa história continua, né? Já se sabe, inclusive, que existem vários nomes dos que vão ficar e fora desses nomes mais nenhum, e também o lado de quem vai sair. A gente já deu alguns nomes, não é? E hoje o Alessandro Lobianco vem direto do Rio de Janeiro, justamente falando em mais 4 grandes nomes que vocês, olha, eu estou falando, são 4 grandes nomes mesmo, inclusive de sucessos recentes, e mesmo assim, isso não tem sido a garantia de que esses artistas permaneçam no elenco da emissora. É uma coisa extremamente complicada, é uma coisa, não é, que realmente o público fica muito preocupado, porque é tanta mudança de elenco, de artistas, se perde tanta gente querida do vídeo, que você sabe que vai ficar sem ver pelo menos um tempo, né? Não se sabe se vai ser contratado por outra emissora ou não, se quer ficar trabalhando ainda na TV ou prefere outro tipo de mídia, enfim, a situação é complicada mesmo e não se sabe até quando isso vai se estender. Provavelmente até o meio deste ano é que se faça essa mudança de elenco aí, que é muito grande, é muito radical. Gente que você ama nas novelas não vai mais estar por aí, não vai. Pode ser chamado por obra, pode ser chamado para uma novela, sim, mas isso tira do público aquela segurança, aquele hábito, porque televisão é hábito, de você saber que aquele artista está ali, que a qualquer momento ele vai aparecer novamente nas novelas da emissora. Não vai ser mais assim, não. E a gente vai, claro, ter novas caras, novos talentos, mas isso também demanda um tempo de adaptação, não é? Você vai saber de tudo isso e muito mais. E outra coisa, nessa história, fora esses 4 grandes nomes do elenco, tem uma estrela de novelas que, olha, até o momento não se fala em renovação de contrato. Não se fala em renovação de contrato dela. E isso é uma coisa absolutamente injusta que eu quero comentar hoje aqui com vocês. É um absurdo o que eles vão fazer. É um absurdo o que eles vão fazer com essa estrela, porque a dedicação dela foi total. Nos piores momentos ela esteve lá, todo mundo aprontando, todo mundo fazendo todas, e ela firme e forte, cumprindo a missão dela. Então, eu acho muita sacanagem, para falar um português bem claro para vocês, tá? Estou aqui com o Vladimir Alves e seus buchos. Lembra a camisa, Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Tá aí, sextou, Sônia Abrão. Thiago Rocha, sabendo de aí, tudo, ó. né? Boa Olha tarde aí, pra você, adorei, pra todo mundo. muito bom, viu? E Felipe Campos de Iemanjá, olha tudo bom, só, querido? Protegido, né? Sempre. Protegidésimo. Proteger todos nós, né? Linda essa Mãe, camiseta, mas linda, realmente. Olha aqui, todos nós vamos pedir muita proteção para Ana Maria Braga. A Ana, as primeiras informações hoje, que ela não compareceu ao programa, davam conta. Bom, estamos de volta aqui ao nosso programa e, como eu disse para vocês, daqui a pouquinho a gente vai revelar aí, infelizmente, mais 4 grandes nomes do elenco de novelas da Rede Globo que vão ser dispensados, né? Que já estão realmente com a decisão da cúpula de que não terão seus contratos renovados. Fica aquela velha história, a gente chama por obra, convoca, as portas continuam abertas, mas a gente sabe que isso depois, com o tempo, pode sequer acontecer. Faz parte desse tipo de história, como a gente disse para vocês. Tem também, e a gente vai revelar hoje mais alguns nomes daqueles que com certeza ficam. E uma coisa muito interessante nessa história é que enquanto muitos consagrados saem, tem gente nova que vai ficar e por um contrato bom, de anos e muito bem remunerado. E isso está criando um climão dentro da emissora que vocês não acreditam, mas que o Alessandro Lobianco vai dar as informações aqui. Quem é que está chegando,
não é? E com toda a mordomia, e quem que dedicou anos de vida à emissora e fez trabalhos aos quais a Rede Globo deve boa parte do seu sucesso e que estão sendo dispensados de uma maneira muito fria, não passam de números, né? O número do salário, porque o número dos anos de dedicação e de trabalhos que foram importantes para a casa não contam, e é só a calculadora que está ali. Ah, é uma empresa, mas sem ser humano você não faz essa empresa. Então ele tem que ser respeitado como tal. O número da dedicação também conta e também é fundamental, e isso não está sendo levado em consideração. Então eu acho que esse assunto é muito importante, e eles estão dispensando jovens atores que na verdade não são tão jovens assim na casa, porque começaram crianças. Vocês viram a história da Bruna Marquezine, mas a Bruna teve um histórico que, independente desse contexto de estar reformulando, de querer ter sei lá quantos milhões de economia no ano, no semestre, ela tem essa brecha, ela deu a brecha para que isso acontecesse. Todo mundo sentiu muito, mas entendeu que alguma coisa já ia acontecer em termos de tudo aquilo que tinha rolado, época de Neymar, carnaval, outras coisas todas, não é? Viagens e viagens e viagens. Ok, Bruna não está mais, convite para a obra aberta. E Marina Rui Barbosa? Como é que fica Marina Rui Barbosa, que é um nome, não é, para ser rifado do elenco da Rede Globo? Aí é demais para a cabeça, né, gente? Eram as duas grandes estrelas jovens, né, da emissora. As duas grandes estrelas jovens. Agora, uma aprontou dentro da visão absolutamente empresarial e de compromissos, de profissionalismo, a outra não. O que eu acho, que eu fico indignada, é porque a gente viu o que a Marina Rui Barbosa sofreu na época de O Sétimo Guardião. Ela foi vítima de uma história infame, ela foi vítima de linchamento moral nas redes sociais por uma coisa da qual ela não tinha a menor culpa. A vida pessoal da Marina Rui Barbosa foi extremamente afetada por esse tipo de coisa, e ela ficou firme e forte, enquanto parte do elenco desistia, deixava na mão o autor, não participava de gravações, criava um problema atrás do outro. A Marina Rui Barbosa estava lá com síndrome de pânico, desmaiando no camarim, voltando, recuperando a consciência, entrando no estúdio e fazendo o trabalho dela. Gente, se isso não é ser profissional, eu não sei o que se pode considerar, porque essa menina, ela deu o sangue para levar até o fim a personagem dela à luz, né, que era o centro da trama, até o final, passando por tudo que ela passou, tendo que contracenar com pessoas que estavam diretamente ligadas à campanha difamatória que fizeram contra ela, né? Que colocou em risco, mas graças a Deus não aconteceu, mas poderia ter acontecido, até o casamento dela, com aquela história de traição, aquela história de Zé Loreto, aquela história, né, de outros nomes todos envolvidos aí, da Débora Nascimento, tudo aquilo que vocês viram e que a gente comentou com todos os detalhes aqui, e que o Alessandro Lobianco, durante muito tempo, né, e todos nós estamos aqui de prova, ele há meses falou assim: a hora que os contratos estiverem para vencer, o pessoal que aprontou em O Sétimo Guardião está fora. E você está vendo que está indo um por um. Daqueles que se envolveram nisso, ok, já era também de se esperar. Agora, quem foi a vítima disso tudo, entrar nessa história, né? Tá aí, olha, na Globo já se fala que está rifada, né? Que ela não volta. Por isso mesmo que ela já teria feito essa viagem para os Estados Unidos, onde ela se encontra agora, dizendo aquela história: vou descansar, vou estudar, que foi uma coisa que a Bruna Marquezine falou muito também na época em que as coisas já tinham começado a dançar. Por quê? Porque provavelmente já teria esse tipo de informação, já teria pressentido que é por aí. Agora, é uma grande sacanagem. Me desculpem, mas é uma grande sacanagem. Olha, a Marina Rui Barbosa não merecia uma coisa dessas. Ter o mesmo destino de Bruna Marquezine, mas de jeito nenhum, né?
Mas fica aí, fazer o quê? A gente só pode protestar, mas não pode manter a menina lá. Como está muita gente protestando em relação a isso, como existe uma parte lá que acha que não é mesmo justo, pode ser que tenha uma virada nessa história, mas muita gente também não acredita, porque olha, está indo com todo mundo e sem o menor critério de justiça, porque essa situação só propicia a isso, né, Vlad? Situação complicada, essa maldição muito, que né? ronda o Sétimo Guardião Sim. e o pessoal que integrou a novela. Ela foi vítima de uma situação. E vai pagar ela por não tem isso. culpa no cartório. Inclusive, ela é referência para outros artistas da emissora que não estudam, que não se dedicam, e usam a Marina como uma referência para todo mundo, inclusive para Bruna Marquezine. É a grande comparação que foi os feita dramaturgos na época, fazem. né? Estude. Exatamente. Bom, vamos saber detalhes dessa história agora. Daqui a pouco o Thiago Rocha e Felipe Dantas também vão comentar com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro. Todos os detalhes, inclusive quem sai mesmo e quem fica para valer, né, Alessandro? Boa tarde, viu? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Vlad, Felipe, Thiago. Boa tarde a todos. Galera aí da internet, Instagram, Twitter. Olha, Sônia, a gente recebeu aí bastante informação de novo essa manhã. Sim. Dessa vez a gente checou com critério também com outras fontes e confirmamos também o que chegou. São fontes, Sônia, que a gente tem dentro do núcleo de seleção de elenco da Globo, que é o núcleo que recebe essas informações da cúpula da Globo, que é o primeiro núcleo na emissora que tem que saber quem possivelmente vai ficar e quem possivelmente vai sair, até para dar esse approach para os autores que estão com as próximas novelas aí já pensando em seu elenco. E a gente também, além de confirmar essa informação com duas fontes do núcleo de elenco da Globo, a gente confirmou essa informação também com um diretor da Rede Globo. E esse diretor, ele disse o seguinte: as coisas podem mudar? Podem mudar, mas o que é fato decidido para hoje é o que eles passaram para a gente, que Nesse hoje momento é isso. Nesse momento é isso, e inclusive já foi comunicado que isso vai acontecer para o núcleo de seleção de elenco da TV Globo, Sônia. E aí é o seguinte, a história do surubão de Noronha respingou para todo mundo, todo mundo. E o porquê que respingou, Sônia? Quem está fazendo essa seleção de quem fica na Globo com contrato fixo e quem vai ser chamado por obra não é a direção de dramaturgia. Por exemplo, não seria ali a Mônica Albuquerque e o Silvio de Abreu, que são pessoas que entenderam perfeitamente o que aconteceu durante o Sétimo Guardião. Quem foi errado, quem estava certo, mas isso não depende deles. Quem está fazendo essa seleção, Sônia, é o aquário, né, que o pessoal brinca, que é a alta cúpula da Globo. E para essa alta cúpula da Globo, eles não querem saber quem está certo e quem está errado. Eles só querem saber quem estava envolvido. E aí, como a gente viu, até o autor da novela também sobrou para ele, sobrou para todo mundo. Então, quando passaram todos os nomes, tá envolvido Marina Rui Barbosa, tá envolvido Loreto, tá envolvido Bruno Galhaço e alguns outros nomes que a gente vai saber com o tempo, que não cabe falar agora, a decisão foi: todo mundo envolvido não vai ter contrato renovado, vai ser chamado por obra e ponto. E aí acabou respingando. A informação que eu tive é que, terminando o contrato da Marina Rui Barbosa, não fica mais no elenco fixo da Rede Globo. Pode ser chamada por obra? Pode, mas o que foi até comentado na cúpula da Globo que me passaram foi: ela teve sim um desgaste tanto de imagem, mas a gente também não quer ficar remunerando 2, 3 anos para o tempo que até foi prometido para ela, que ela poderia descansar e colocar a imagem em repouso quando deixou a novela. Então a gente teve essa informação. Marina Rui Barbosa, uma informação segura, por sinal. Marina Rui Barbosa, terminando o contrato, não fica na Rede Globo. Eu faço só a ressalva para que ninguém saia manchetando que ela acabou de ser demitida, acabou de ser desligada, como alguns fazem. Ela está com o contrato ativo, a informação bem clara é: terminando o contrato,
não faz mais parte do elenco fixo da novela. Aliás, foi bom você tocar nesse assunto, só para fazer um parênteses, em função do Reinaldo Giannichini, que foi muito replicada essa notícia que o Lobianco deu no nosso programa. E algumas pessoas disseram, é mentira, ele continua contratado, ele tem novos projetos, mas em nenhum momento o Lobianco disse que ele teria sido demitido agora. É sempre a coisa muito bem colocada. Quando vencer o contrato. Claro que o Giannichini continua contratado, mas não deve ter o seu acordo renovado. Essa foi a colocação feita aqui no nosso programa, né? Que é a mesma coisa agora que está se falando de todos e, inclusive, da Marina Rui Barbosa. Fala. É verdade. Inclusive, tem gente ali dentro do núcleo de seleção da Globo que está contra essa saída da Marina, que estão tentando fazer chegar lá em cima no aquário, que não é uma boa escolha, que ela dá um retorno, dá uma audiência boa e tem um desempenho acima da média na novela e provou isso em Sétimo Guardião, quando a emissora mais precisou dela. Ela chegou a desmaiar no set de filmagem? Chegou, mas estava no set de filmagem, foi atendida, fez a cena e deu tudo certo. Estúdio, né? Voltou para o estúdio, ela gravou mais de 12 horas seguidas, gravou cenas e cenas que o autor teve que criar para preencher o buraco que foi deixado por muitos dos atores que estavam brigando lá, que estavam se desentendendo, aquela coisa toda. Poxa, isso não merece um reconhecimento total, fora que ela tem talento mesmo, meu. Acho sacanagem, sabe? E o que foi dito lá em cima, né, nos degraus superiores da Vênus Platinado foi, a gente não quer saber ator que se prejudicou, não. O que foi prejudicado foi o produto, um dos melhores produtos que a gente tem, que é a novela das 9, e isso tem que servir de exemplo para nunca mais acontecer, independentemente de quem estava certo ou estava errado. Então, como você bem ressaltou, acho que faltou aquele aspecto humano e aquele olhar mais sensível para quem não deixou a situação ficar pior do que poderia ser. Agora, Sônia, com essa movimentação de saída, também está causando indignação também dentro do núcleo de seleção de elenco, nomes que já estão chegando, que não tem aquela história de consagração na Globo, são nomes completamente novos, a gente não está desmerecendo o mérito aqui de ninguém, imagina, pelo amor de Deus, mas causa sim uma revolta ali entre alguns que sabem que alguns que estão saindo deram sangue, enquanto algumas pessoas mais velhas, e eu vou revelar daqui a pouco 2 grandes nomes que eu acho que ninguém imagina que poderiam estar na mesa já como uma decisão de não renovação de contrato. Tem pessoas novas, como você posicionou na abertura do programa, que estão chegando e já estão chegando para fazer parte de elenco fixo, com contrato de 3 anos e vários privilégios. Estão chegando com tapete vermelho. E eu estou falando, Sônia, da Larissa Manoela. A Larissa Manoela está já cotada para o elenco fixo da Globo para os próximos anos, ganhando, estando em obra ou fora de obra, Sônia. No antigo esquema, né, que vinha sendo usado pela Globo aí há décadas. Ninguém está tirando o mérito da Larissa Manoela, todo mundo sabia que esse ia ser o destino dela, o Silvio Santos nunca escondeu isso, né, ficava sempre batendo nessa tecla e aconteceu. Agora, como é que você dispensa uma Marina Rui Barbosa e contrata por tempo aí, um contrato longo, cheio de mordomias, a Larissa Manoela que está chegando agora para o público, né, está começando a ser uma estrela de verdade. Claro, vale a pena investir nela, mas não rifar outra. E mais do que isso, o pessoal que fez a história da casa realmente. Mas eu acho que da Larissa é diferente, né, Sônia? Porque imagina, se ela não tivesse o contrato, renovado com o SBT, não seria de 1 e também não seria um de 2 anos, geralmente um contrato maior. Aí vem uma outra, olha, se você quiser me levar, vai ser desse jeito, porque senão eu fico onde eu tô bem, sempre fui protagonista das novelas, e aí ela se garantia. Agora, eu acho que ela... Ninguém está contra a Larissa. Não, mas eu acho que agora... A gente está contra a política sistema, da emissora, o sistema. E eu acho que agora ela entrou numa sinuca, porque há tanto tempo, todos os atores, eles tinham um contrato de longa duração. Hoje, ela é uma exceção. E a próxima renovação, como vai ser? Porque não está sobrando ninguém. O Lobianco tem aí os nomes de pessoas daqui a pouco ele vai dar. De grande quilate que dedicaram uma vida à emissora e nessa história
não tem o lance da meritocracia, Não tem o lance dos zeros. É os zeros mesmo. Fala, Felipe. Eu acho isso uma grande loucura o que estão fazendo, né? Quando chegam, principalmente para Marina Rui Barbosa, desgaste de imagem, né? Eu acho que a única coisa que ela não tem é a imagem desgastada. Eu acho que tem tanta gente, mas tanta gente que tem a imagem desgastada e realmente deveria ser colocado para fora e eles não tomam nenhuma atitude. Porém, eu ainda acho da seguinte forma, eu acho que o grande pivô de tudo isso, quando teve a novela O Sétimo Guardião, que as coisas aconteceram e perderam completamente o rumo e aquilo se tornou uma grande discórdia, eles aproveitaram, eu acho que esse ensejo, vamos cortar o elenco e já vamos colocar alguns nomes também, a gente já assume, na verdade, que a grana está curta, que é também um dos fatores, mas me desculpe, eu não acho que a Globo esteja fortemente nessa crise, vamos dizer, para também tirar grandes nomes da televisão, pessoas que colaboraram a vida inteira. E quando você sai da Globo, Sônia, eu acho que fica aquele contrato, como eu falo, emocional. Se o cara vai numa outra emissora, ou se a Marina, por exemplo, vem aqui no A Tarde é Sua, eles já começam a olhar com outros olhos, entendeu? Tipo, não, porque está indo nos outros canais de televisão, ela não ganha nada. Ela não ganha nada aqui, mas ela tem um contrato emocional, sabe? Ela precisa ficar... Eu acho isso completamente desfavorável. Bom, só queria que você me respondesse uma coisa, porque por falar em Olho do Furacão na novela O Sétimo Guardião, José Loreto, porque já sabia, né, quando terminasse o contrato, que ele estava fora. Já terminou esse contrato? Como é que fica? É o seguinte, Sônia, esse contrato ele tá para terminar. Inclusive, em razão do finalzinho desse contrato, foi vetado a participação do José Loreto, que estava escalado pela Manuela Dias para o elenco de Amor de Mãe. Sério? Não deixaram porque se ele entrasse no Amor de Mãe, automaticamente teriam que renovar o contrato dele, como fizeram com o Cauã Raymond agora, que foi escalado, né, para a próxima novela e foi aceito pela cúpula da Globo, já sob a orientação que a próxima revisão de contrato dele, possivelmente, ele não fica em elenco fixo. Agora, o Loreto, a ordem foi, não vai entrar na novela da Manuela Dias para não ter essa renovação de contrato, apesar de ter sido chamado, porque a gente quer esperar o contrato dele terminar, não, de fato, já é consumado na Globo, não vai ser renovado também. E aí falaram, deixa ele agora fazendo lá o trabalho com o Magal, o contrato dele vai vencer e vai ser chamado por obra. Ponto final. Isso é fato decidido. Mas, gente, o que chamou mais atenção mesmo e causou, e aí uma revolta ainda maior, tanto quanto ou maior ainda do que a saída do nome da Marina, são dois grandes nomes que a gente já vem falando há algum tempo. Mas não eram 4? Então, tem a Marina, o Loreto e mais aí, esses dois grandes nomes que eu vou dar agora. Tá, vamos lá. E um desses nomes, inclusive, já deu entrevista. A gente até comentou semana passada que ele deu entrevista que tá agoniado. Eu acho que vocês vão ficar bem surpresos. Não. Não é possível. Ele estava agoniado, que o tempo estava vencendo e ninguém tinha entrado em contato. E já chegou ali no núcleo de seleção da Globo que esse casal não terá contrato renovado, que há um plano para aposentá-los na emissora, que não querem mesmo renovar. E eu tô falando, infelizmente, algo chocante pela história que essas pessoas proporcionaram para a Rede Globo. Eu tô falando do Tarcísio Meira e da Glória Menezes. Se acontecer realmente que ele estava sendo realista e acertou na mosca, né? Pois e isso causou realmente um espanto, até para alguns diretores. Poxa, Tarcísio Meira não dá nem para mensurar quantos anos e quantas novelas ele foi um carro-chefe dessas novelas, mas foi decidido ali. O par romântico mais famoso dos primórdios aí da Globo, né? Deixaram a TV Excelsior para ir para a Rede Globo e lá construíram uma das maiores histórias de casal romântico e de grandes atores, depois cada um com grandes personagens, nas novelas da emissora. O que é isso, gente? Eu não acredito. Pois há, Sônia, um movimento ali dentro da Globo para que essas decisões sejam revistas. Esposa dele.
Então, Sônia, eu acho que assim, encerrar também contrato faz parte, mas eu acho que o que está faltando das pessoas, principalmente que ocupam os grandes cargos, é a sensibilidade de chegar e falar para essa pessoa. Porque hoje também se termina como se, nada entendeu? Pega um saco ali e põe esse saco ali e tira ali. Não, agradeça, não tem problema. A gente tem que entender que talvez a circunstância não seja a melhor, mas eu acho que um pouco de humanidade nesse momento, eu acho que faz toda a diferença. Respeito realmente, né? É a vida do canal, Pra né? comentar. Eles são, os dois são, é a vida da Rede Globo, Claro, né? história Então assim, escrita tudo por começou, eles, né? Com os dois trabalhando, os primórdios da emissora, porque eu não gosto de falar, começou lá atrás, que dá a conotação de que a pessoa é muito velha. E não é, são talentosos, eles têm aí, podem fazer ainda vários trabalhos. Olha, tá tudo invertido, gente. Olha, eu penso assim, tá realmente o poste fazendo xixi no cachorro, e é isso que dá, é essa conotação que dá. Tá todo mundo completamente maluco, eles estão ceifando a cabeça, tirando todo mundo de circulação, sem um mínimo pudor e sem olhar a história e a competência de cada um. Eles simplesmente estão passando o facão e doa quem doer. Sei lá. Critério, não há critério. Não. Porque como é que... Tudo bem de você contratar a Larissa Manoela com um contrato Claro, longo claro. e pagar pelo serviço, porque ela tem uma história que ela construiu no SBT durante esse tempo. Só que, quando eu digo critério, por que também não se pode? Se tem dinheiro para pagar a Larissa Manoela, deve ter também dinheiro para pagar o Casal 20 da teledramaturgia brasileira. Pois é, essa comparação Eles são que a gente estava conhecidos fazendo, mundialmente, eles representam a história da Rede Globo de televisão. Então, não sei, Faz porque sentido. esses artistas estão vivendo o que eles nunca viveram. Porque, como o Thiago falou, existe a questão dos contratos renováveis, automaticamente, que você não precisa nem se aborrecer. E aquela questão, quando o contrato vai ser renovado, você é chamado antecipadamente para renovar. Não está havendo isso. Por isso que está todo mundo com medo. E assim, Adiantam anos, não inclusive. vem falar só da questão da idade Essa também. história, mas não tem Agora, critério. se a gente que está envolvida no Sétimo Gente, Guardião, mas desculpa. fizeram chacrinha na internet também, tem que mandar embora aqueles juntos. Não, mas me desculpa, essa Se droga... manda uma vítima- Desculpa, essa droga desse Big Brother aí, que tá um lixo esse negócio, faturou praticamente quase 300 milhões. Imagina quanto que não fatura uma novela da Rede Globo num horário nobre. Que é isso? O montante é muito grande, sabe? São bilhões e bilhões que eles... Depois eles vendem, eles exportam, eles fazem tudo. Agora, simplesmente jogar o talento desse casal, infelizmente, já porque talvez estejam velhos, que história é essa? Onde estamos, gente? Fala, Lubianco. Eu concordo com tudo que vocês falaram, gente. Acho lastimável mesmo. Como vocês falaram, o que me chama atenção é a falta de critério, porque a pessoa está muito tempo sem fazer novela. Não, Malvino acabou de fazer uma novela, o Giannichini acabou de fazer uma novela. Então é o fator de saúde, pode ser... Não, Marquezine, tá, né? A gente vê a própria Marina Rui Barbosa, tá em plena idade ali de desempenho. Não tem critério, Sônia. Eu, particularmente, tenho feito um trabalho mental para entender qual é o critério. Eu não estou conseguindo chegar numa conclusão também. Estou achando uma loucura isso, não sei o que isso vai resultar. Tá certo. Você volta hoje ainda? Olha, Sônia, eu ainda tenho alguns nomes, mas eu prefiro apurar um pouco mais, confirmar com outras fontes, como eu tenho feito, que eu estou sendo bem criterioso para falar com mais de uma fonte antes de dar esses nomes, então eu prefiro aguardar para a semana que vem. Perfeito, então. Então, bom final de semana para você e até a próxima. Para vocês também. Obrigado por tudo, gente. Redes sociais. Eu tô no Twitter, no @AlessandroLB e no Instagram, no Alessandro Lobianco, tudo junto. Obrigado. Beijo, querido. Beijo. Tchau, viu? Bom, olha, daqui a pouquinho tem uma bomba de Guilherme Peralta do Aqui Tem Fofoca. Vai ter coisa importante para falar pra gente. Tem buchicho do Vlad também, tem né, Vlad? Buchicho, tem. O que é? Já. Chat aí. O pessoal fala que a arte imita a vida, ou a vida imita a arte.